Eu tinha preparado, aliás, um interessante discurso, confesso, com aquele ego que sabem que é pequeno, que me caracteriza. Mas é muito difícil aqui, não dizer umas palavras, aproveitando de vez em quando, embora aquilo que tinha preparado. A primeira palavra é por trivial que pareça, para pedir desculpa a metade da sala que tem a comunicação social pelo meio. Mas sabem que há um preço a pagar pela comunicação social num Estado democrático, e esse é um preço pequeno, sobretudo os que estão do lado esquerdo. Por uma vez a esquerda tem que ficar desfavorecida em Portugal. É aqui, um ou outro ainda consegue ver, mas isso não significa menor apreço por essa metade da sala. Mas indo às observações naturalmente mais significativas, eu queria em primeiro lugar saudar a presença do Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, que é muito honrosa, e a sua oração de sapiência, porque vindo de Coimbra é sempre uma oração de sapiência, é alma mater da educação, da universidade, da cultura em Portugal, e também da saúde, embora o Porto partilhe muita dessa excelência. Agradecer a sua presença, porque mostra de facto o empenho pessoal do Sr. José Manuel Pureza, mas também institucional da Assembleia da República, numa causa que é uma causa nacional e, aliás, em rigor, uma causa global, uma causa da humanidade, a causa do voluntário e do voluntariado. Neste dia, que é também o Dia Mundial do voluntário ou do voluntariado. Em segundo lugar, queria, na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia Geral e bom amigo, queria saudar a Liga Portuguesa contra o Cancro. Eu tenho ligações familiares antigas à Liga Portuguesa contra o Cancro. Meu pai foi dirigente regional, embora não nacional, durante anos, já há muitos anos, e eu tive a honra de integrar a equipa presidida pelo Sr. Vital Veloso, ainda há não tantos anos assim, e pude verificar a qualidade excepcional da sua liderança. E a Liga Portuguesa contra o Cancro é uma das instituições que mais têm servido numa área muito sensível e desde muito cedo a sociedade portuguesa. Desde muito cedo. Mal a problemática das doenças oncológicas surgiu em Portugal, e com meios ainda muito limitados de ataque, logo a Liga Portuguesa contra o Cancro apareceu, e num contexto difícil, porque era uma sociedade fechada, e num contexto institucional que não era do florescimento associativo de hoje, a desempenhar um papel fundamental. Discreto no início, mas fundamental. E depois queria saudar, na pessoa do Sr. Presidente da Direção, a atividade única deste núcleo regional. Mesmo quando a Liga, a nível nacional, tem tido, como todas as instituições, altos e baixos, este núcleo tem sido sempre liderante. Sempre liderante. Dir-me-ão, mas isso é próprio do Norte. Eu concordo. Isso é específico do Porto, não posso deixar de concordar. Mas têm sido excepcionais. Basta olhar para o vosso número, para a vossa alegria, para o vosso dinamismo, para a vossa solidariedade, para o espírito de corpo que existe aqui, para se perceber que, sendo a Liga uma grande instituição, há dentro dessa grande instituição uma enorme instituição que é este núcleo regional. Eu devo dizer-lhes, e vamos começar por aquilo que aliás já deve ter dito o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, que os números não são famosos quanto ao voluntariado em Portugal. Não são. Tem aumentado, mas ainda estamos em 26º lugar no quadro da União Europeia. Atrás de nós temos, por junto, a Roménia e a Bulgária. Temos em voluntários entre formais e informais menos de 8%.
Isto é, menos de metade daquilo que é a média europeia. E muito longe de valores de 40%, 30% e muito por cento de países como a Holanda, como a Dinamarca, como o Luxemburgo. São muitos, são 695 mil, mas são poucos para as necessidades da sociedade portuguesa. É verdade que depois há outra face, e essa positiva, da realidade. E a face é que o número está a crescer. O número está a crescer nos mais jovens, a maior percentagem entre os 15 e 24 anos. Há mais mulheres do que homens, o que eu considero um ótimo sinal. Não sei se concordam, mas penso que sim, atendendo à composição da assistência, penso que sim. E há mais no norte do que no resto do continente, e a representação das regiões autónomas é muito, muito baixa. As taxas andam entre 1% e 2%. As escolas introduzindo nos currículos um tempo para essa forma de responsabilidade social, devidamente valorizada, como há noutros países. Faz parte da formação dos educandos haver uma componente de serviço comunitário e que vala, enquanto tal. Um neto meu, que frequenta um estabelecimento estrangeiro de ensino, agora em Portugal, acabei de descobrir, tem uma disciplina específica para isso e que é valorizada como outras disciplinas. Nas empresas já começa a haver, mas tem de haver mais, não pode ser apenas um conjunto de instituições isoladas. Tempo que vale como tempo de serviço, que é tempo dedicado a causas sociais, entre elas o voluntariado. E o mesmo se diga de outras instituições. Tem de ser um processo lento, porque as instituições não têm recursos ilimitados, mas essa compreensão e o haver regras e o institucionalizar-se e o tornar-se como normal esse tipo de procedimento é uma forma de estímulo também ao voluntariado. Há outras formas de serviço da comunidade, mas o voluntariado é uma forma de excelência de serviço da comunidade. Para aqueles que naturalmente não integram instituições que pela sua vocação existem para esses objetivos. Feito este apelo, queria secundar o que sei que já aqui foi dito pelo Sr. José Manuel Pureza, quanto ao elogio do voluntariado. Eu sou suspeito, porque, como sabem, algum tempo da minha atividade ao longo da vida foi dedicado a atividades de voluntariado no domínio dos cuidados paliativos. E sempre que posso, agora, que é mais difícil, e que há solicitações pontuais, tento acorrer a casos, mas isso não é voluntariado, porque voluntariado exige uma continuidade, uma permanência, uma preparação, uma atualização, um conjunto de conhecimentos que vão sendo adquiridos no tempo, mas pontualmente continuo a estar presente para não perder a mão relativamente ao voluntariado. E já disse que é a minha intenção, quando cessar estas funções, ser uma das atividades a que regresso, e aí, com mais tempo, com maior disponibilidade, e espero também com saúde adequada ao efeito. Porque deixem-me que vos diga, e voltarei a isso adiante, que ao ver aqui desfilar apenas algumas ou alguns dos muitos que receberam, eu sei, que receberam o justo galardão pela sua dedicação a este núcleo regional e à Liga Portuguesa contra o Cancro, eu pude notar, primeiro, uma maioria clara de senhoras, segundo, o estado físico em que se encontram, quer dizer que o voluntariado rejuvenesce. Rejuvenesce, porque à medida que aumentava o número de anos, apareciam cada vez mais novas. Mesmo o que me pareceu mais cansado foi aquele que tinha 5 anos, que era homem. O único homem pareceu-me mais exausto com 5 anos de atividade.
o que não deixa de ser surpreendente. Mas o que é facto é que sabem como o voluntariado, como tudo o que é dar mais do que receber, significa por tudo o que se dá, se receber, multiplicado. E também vai nisso o rejuvenescimento. Vai nisso o rejuvenescimento. E o elogio do voluntário é muito simples. O voluntário, já não falo do voluntário informal, que deve merecer a nossa consideração. Esses milhares e milhares de cuidadores informais, que até há muito pouco não tinham sequer estatuto legal e que se espera que vejam o estatuto legal devidamente e rapidamente regulamentado. Mas depois há o voluntariado formal, o tal que exige preparação, atualização, atuação sistemática, organizada, disciplinada. Não pode ser pontual, não pode ser casuístico, não pode ser disperso. Esse voluntariado é essencial para o tecido social que formamos. Foi essencial nos períodos de crise, mas é essencial no dia-a-dia. É ele que contribui também, não apenas, mas também, para o reforço dos laços solidários no nosso país. Em todas as sociedades, mas na sociedade portuguesa em particular, estamos a pensar nela. Esses milhares, os tais 695 mil voluntários, dos quais 6%, portanto a grande maioria dos 7 e tal por cento, são voluntários formais. São eles que contribuem todos os dias, todas as semanas, todos os meses, para reforçar o entrosamento, os laços sociais na nossa comunidade. A aproximação das pessoas, o acompanhamento daqueles que mais sofrem, que mais precisam, que mais necessitam, que mais dependem. E em particular, no vosso caso, tratando-se de doenças oncológicas com graus diversos de evolução e também de acompanhamento, isso é uma tarefa para a qual não há gratidão que possamos exprimir. Porque não se agradece, admira-se, mas não se agradece, porque não há como agradecer. Porque não tem preço. Não tem preço. Que preço tem? Não apenas a missão desse dia-a-dia, mas o que depois levamos para casa. Vai na nossa cabeça. Não sei se vos acontece, mas havia dias em que eu ficava muitíssimo mais cansado no fim do que durante o exercício da atividade voluntária. Durante havia, primeiro, aquela coisa que ou se tem ou não se tem, e se não se tem, em qualquer caso, tem de se encontrar, que é o não mostrar para quem olha para nós, como quem olha para um espelho, procurando nos nossos olhos, nos nossos gestos, o diagnóstico do tempo de vida e do estado de saúde, o não mostrar aquilo que muitas vezes vai na nossa cabeça ou no nosso coração, naquele instante, ao lidarmos com aquela pessoa. Não podemos, porque temos de ser portadores de esperança. Mais um dia, mais uma semana, mais uns meses, mais uns anos. Mesmo na altura em que se fazem balanços de vida, mesmo na altura em que se vive o dia-a-dia, mesmo na altura em que não se sabe o que é o dia seguinte, a hora seguinte, é fundamental que os nossos olhos, a nossa atitude, sejam um fator de esperança. A solidariedade ali quer dizer muito esperança. O acreditar. E depois, terminado isso, somado o conjunto de visitas, maior ou menor, conforme as circunstâncias, às vezes é imprevisível. Partimos para fazer 4 ou 5 e só se faz 1 ou 2, porque é preciso estar mais tempo, não podemos estar a medir o tempo ao cronómetro, quando aquelas pessoas necessitam de todo o tempo do mundo.
de toda a atenção do mundo, cada uma delas. E quando saímos, de repente, cai em cima dos nossos ombros um cansaço, que é o cansaço de levarmos connosco aquelas recordações, aquelas saudades, aqueles sonhos realizados e não realizados, aquela luta do cotidiano, e isso não nos largar. Não é possível desligar, chegar a casa e fazer de conta que não existiu. Terminou o tempo de serviço, acabou. Sem rigor não existe em nenhuma atividade que é exercida com paixão. Não existe. Não existe. Mas ali, porque a paixão ainda é maior, na vossa vida a paixão ainda é maior, é impossível deixar de ocupar muito espaço no resto da nossa vida. Da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar, da nossa vida institucional. E quando eu estava ainda antes de conhecer, ou reconhecer, num caso ou noutro, aquelas e aqueles que receberam hoje, nesta ponta final, em representação de todos os outros, porque foram 56 os homenageados, ao ler os currículos, chamamos assim, e então estava a ver que as senhoras donas Maria Clara Gervel e Isabel Maria Pinheiro Torres e o senhor Albino Cruz, esse herói no meio de tantas senhoras, neste grupo, porque no grupo de 56 há mais heróis. Bom, também tem dedicado o seu voluntariado aos cuidados paliativos. Portanto, percebem aquilo que eu estive a dizer. Percebem que se aplica a todos os voluntários, mas se aplica em particular a esses casos que começam cada vez mais cedo. Há cuidados paliativos cada vez mais cedo, em jovens, muito jovens, e que muitas vezes não têm o aspecto da sensação de situações terminais, ou não são assumidas imediatamente pelos próprios ou pelas próprias. Há graus. Eu imagino que ao longo dos anos, 5 num caso, 35 ou 40 noutros, aqui tenham partilhado exatamente estas emoções, estas sensações, estas preocupações, estas solidariedades, que é o conviver efetivamente com aquilo que é uma vida que deixa de ser alheia, passa a ser também nossa. Mas depois, as senhoras donas Maria Augusta Almeida Cruz, Maria da Conceição Osório, Maria Teresa Sequeira, têm-se dedicado a outro tipo de voluntariado que não é menos importante. Por exemplo, a lojinha. É muito importante. Não é possível aqui caracterizar como de primeira, de segunda ou de terceira as várias modalidades de voluntariado. Sem lojinha, falta uma estrutura funcional de apoio. O mesmo o café com leite. O que parece tão banal e tão fácil é tão importante. É tão importante. E é dia após dia. Olhando para as senhoras donas Celeste Júlia Monteiro Soares, Maria de Fátima ou Maria Rosa Dias Ferreira, então aí temos outro tipo de voluntariado. Por exemplo, a visita ao centro-dia. Como também é extenuante e exigente. Para casos muito diversos que lá se encontram. Ou a presença no serviço de medicina, num dos casos. O acolhimento, o mero acolhimento, faz a diferença. Faz a diferença. Em termos de ambiente, de clima humano, de aproximação. São tarefas muito diversas, mas todas muito exigentes. Aquilo que vos quero dizer é que todo o elogio é pouco à tarefa do voluntariado. E todo o apelo para que se multiplique é pouco. Tal é a necessidade que temos de voluntariado. Quanto mais se multiplicam as novas patologias, se alongam as patologias, surge a necessidade de cuidados continuados.
aumenta o elenco e a duração das doenças crónicas. Em suma, envelhece uma sociedade, que é o caso da sociedade portuguesa, mas nós temos um leque de necessidades que se alarga. Quanto mais as instituições, para além do mérito imenso que têm, e o IPO do Porto tem um mérito imenso, sofrem falta de meios, falta de recursos, carências e, portanto, situações que, não sendo de ruptura ou de pré-ruptura, são situações de constrangimentos importantes, mais a tarefa do voluntariado é necessária. Dir-se-á, mas não substitui os recursos que não existem. Não substitui. Mas mitiga efeitos psicológicos. Faz um acompanhamento em situações que, entretanto, se agravaram. E sabem como a componente psicossomática é crucial naquelas e naqueles que acompanham. E aí, o contributo do voluntário é ainda mais essencial. Mas, em rigor, termino por onde comecei. Agradecendo à Liga Portuguesa contra o Cancro, porque agora, em mais de 75 anos de vida, demonstrou desempenhar uma função única, singular na sociedade portuguesa e ter capacidade de se recriar ao longo do tempo. Quando nasceu, as doenças oncológicas eram uma realidade. Hoje são outra realidade completamente diferente. Felizmente, em alguns casos, com evoluções positivas. Noutros casos, com uma multiplicação de situações imprevisíveis há 75 anos ou a caminho de 80. E dentro da Liga Portuguesa contra o Cancro, este núcleo regional, queria agradecer-vos estes 40 anos. Gostaria de poder desejar estar vivo daqui a 40 anos para poder estar convosco. Mas mesmo num crente muito crente, há limites e nisso partilhamos. Também somos crentes, mas o facto de sermos crentes não quer dizer que abusemos da crença. E, portanto, tenho pena de não poder estar aqui a partilhar com o Sr. Dom Manuel Linda, cá estará de certeza. E mesmo dois dos outros membros da mesa, porventura, o Sr. Vice-Presidente, quem sabe. Agora, os voluntários estarão certamente na forma em que se encontram, a menos que cessem a vossa atividade, o que é impossível, porque ninguém trava ou para uma vocação e uma missão. Vai connosco para sempre. Aqui estarão, daqui por 40 anos, a celebrar aquilo que tem sido o vosso serviço a milhares e milhares e milhares incontáveis de pessoas de carne e osso, que elas e por elas os familiares vos ficarão gratos. Mas não é essa gratidão que importa. É a consciência de todos os dias terem cumprido a vossa missão. E nós andamos nesta vida, não é preciso ser crente, o Sr. Dom Manuel Linda para o dizer, sendo crente ajuda para servir os outros. Nós só nos realizamos com os outros e pelos outros. Ninguém é uma ilha. Não há ilhas. E, portanto, aquilo que está sentido à nossa vida é servirmos os outros. A vossa vida é uma vida cheia de sentido. Muitos parabéns e muito obrigado.